Sandra Sade é escritora, apresentadora e fundou a organização social Embaixadores da Prevenção. Hoje ela vem trazer seus 2 livros, um deles tem por título, 10 Olhos e Muito Amor, o outro, A Escola do Moço no Portão, e a gente vai conversar com ela sobre prevenção também em relação às drogas. Seja bem-vinda, viu, Sandra? Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. Já quero aproveitar e mostrar, esses aqui são seus, porque se você precisar mostrar, já quero colocar aqui, para que as nossas câmeras possam pegar, os 2 livros que estão uma graça. Deixa eu pegar aqui também A Escola do Moço no Portão. A gente vai entrar no assunto da prevenção, mas quero saber como é que surgiu a ideia dos 2 livros. Como é que surgiu o primeiro é 10 Olhos e Muito Amor, não é? O primeiro que eu escrevi foi 10 Horas e Muito Amor. Como é que surgiu o livro? Vou te contar. Você já ouviu falar do Padre Haroldo? Já, e muito. Padre Haroldo Ram é o maior especialista no tratamento de dependente químico no Brasil, e eu trabalhei com ele. Na verdade, eu fui praticamente educada por ele, porque os meus pais fundaram a instituição Padre Haroldo junto com ele. E aí eu cresci entendendo sobre essa problemática das drogas e trabalhei na instituição dele. Quando meu filho, que hoje tem 6 anos, nasceu, ele foi me visitar, Padre Haroldo. Aí eu não conseguia amamentar, e eu estava chorando, mas chorava, e ele falou assim, mas você já está chorando no primeiro dia? Porque você vai chorar quando ele for adolescente e quiser usar droga, quiser experimentar a droga. Então não chora agora. E aí eu peguei o Lucas, eu fiquei bravo com ele, peguei o Lucas, botei no colo dele e falei assim, padre, o que é que eu faço então para ele nunca usar droga? E o padre Haroldo falou assim, é tão simples, só que a sociedade hoje em dia não está preparada porque está focada em outra coisa. Mas você tem que ter 10 olhos e muito amor. Como assim 10 olhos? Prestar atenção no que seu filho tem de melhor. Né? Por ter trabalhado na instituição Padre Haroldo durante muitos anos, uma vez nós fizemos uma pesquisa, depois de 4 anos que o pai percebe que o filho usa droga. Depois de 4 anos que ele está envolvido com droga. Exatamente. Então, é muito tempo. Né? É muito tempo. Então, como desde pequeno, estimular esse olhar para o filho, né? E começar a entender o que aflige o filho, quais são as possibilidades dele sofrer bullying, ou dele ter um sofrimento que faça com que ele vá para as drogas. Quais os sinais, assim, os quais os pais devem estar mais atentos? Esses mais simples, que normalmente deixam escapar. Dá para você elencar aí alguns? Márcio, são vários. Né? O que hoje faz um jovem fazer uso de drogas? A curiosidade. Ele quer saber. Esse é o principal motivo. Não é o principal. A gente fala que a dependência química é um fenômeno. Não é um fato isolado. É um fenômeno. São vários fatores que fazem uma pessoa usar droga. Mas não foi nem na instituição Padre Haroldo, foi através do programa de TV que eu apresento há mais de 5 anos, na TV Século XXI, que entrevistando com os dependentes químicos, eu comecei a sentir e a perceber o que é que fazia eles fazer uso de drogas. E geralmente era a curiosidade, ou uma falta de relacionamento em casa com os pais, ou a falta de conversa, os 10 olhos. Né? Se o pai descobre que o filho usa droga depois de 4 anos, não é, ele nem tem 10 olhos e está tampando os olhos. É sintomático, né? Exatamente. Você acaba percebendo que havia um problema anterior a isso, né? Exatamente. Então, a curiosidade, a falta de relacionamentos profundos, saudáveis, falta de atenção dentro da família também, né? São alguns elementos que podem estar dentro desse processo, desse fenômeno que leva a pessoa ao uso das drogas. E o outro livro, como é que surgiu? O outro livro, na realidade, assim, o que é, se você for no dicionário, exatamente o contrário de vício é a virtude. Né? E os nossos filhos são recheados de virtudes, tem muitas. E o que a gente tem feito hoje para estimular essa virtude neles? Então, a minha filhinha, que tem hoje quase 3 anos, ela tinha 2. E ela queria estudar na escola que o irmão, que tinha 5, estudava. E a escola é uma escola de Campinas, e tinha um moço que ficava na porta da escola para pegar as crianças. E ela falava, mãe, eu quero estudar na escola do moço no portão com o Lucas. E eu falava assim, filha, você não pode, porque você é muito pequena. E um dia ela me irritou tanto, e aí você é pai, eu acho que às vezes você vive isso, a gente fala as coisas assim, sem pensar, e eu falei assim, filha, chega, você usa fralda e você não vai estudar na escola do moço no portão com seu irmão. E ela falou assim, mãe, por quê? Eu disse assim, mãe, filha, você usa fralda, ninguém vai limpar seu bumbum lá, você não vai. Aí ela falou assim, mãe, mas é sua fralda? Eu disse assim, é sua fralda, agora dorme. No outro dia, ela acorda às 6 horas da manhã, pelada, com a fralda na mão, falando, mãe, eu vou estudar na escola do moço no portão. E aí, Márcio, eu comecei a entender a virtude de determinação que a minha filha tem. E como ter 10 olhos para essa determinação dela e direcionar para o bom caminho, porque ela é determinada. Né? Assim, uma coisa que me doía muito lá nas entrevistas era
por que os meninos encontravam a espiritualidade, ou encontravam a determinação, ou a virtude da coragem, ou da sabedoria, num despertar espiritual dentro da instituição Pararuda? Porque os pais não fizeram com que eles enxergassem isso neles antes de usar droga. Né? Então, a proposta dos embaixadores da prevenção, que é essa ONG, é exatamente isso, estimular virtudes. Às vezes o pai fica criticando, dizendo que a criança é desobediente, não é? Que ela é teimosa. É uma degeneração dessa virtude, né? Que é a perseverança, que é a insistência, que é a determinação. É o que você dizia. Se bem canalizada, é determinação e é perseverança. Se você deixa sem rumo, pode se tornar mesmo numa teimosia burra, numa desobediência. Mas se tem um pai para ficar norteando, para estar estimulando esta criança, ela vai se desenvolver muitíssimo bem. Né? Tenho certeza. Agora, essa ONG, Embaixadores da Prevenção, qual é a missão da ONG? Discriminada, assim, desdobrado para a gente, porque o nome já denuncia, não é? Mas como é que vocês abraçam esse plano de missão? É tão forte, Márcio. É. E você sabe que eu acho que foi mais um plano de Deus ter feito a missão, porque quando eu e um grupo de amigas decidimos fundar os embaixadores, nós reunimos com alguns jovens desse lugar onde a gente mora. E aí os jovens falaram assim, olha, vocês vão fazer projeto de prevenção às drogas? Não fica falando o que o crack ou a maconha faz no nosso organismo. Porque é o que isso faz, todo mundo faz. É falar o que acontece no organismo usando crack e maconha. E como a gente fica ouvindo isso o tempo todo, a gente fica pensando qual que a gente vai usar. Né? Então, vocês não podem ficar falando disso, não faz propaganda, né? Isso quer dizer, acaba fazendo propaganda, né? Exatamente, e que é o que existe hoje, né, na sociedade. E aí, foi tão interessante que eu falei assim, então tá bom, a missão dos embaixadores vai ser o seguinte, fazer com que nunca nenhum jovem faça uso de nenhum tipo de droga lícita ou ilícita. Aí um jovem virou para mim e falou assim para mim, você acha que existe milagre desse tipo? Não existe. A gente vai experimentar um dia o álcool, porque os nossos pais usam. Então, quando a gente for maior de idade, provavelmente a gente vai usar. Agora, a gente quer entender como que a gente pode evitar uma dependência química. Porque os nossos amigos que fazem uso de maconha, às vezes estão dando risada, tudo, mas a gente sabe que isso é para o mal, né? E aí, dessa missão de simplesmente nunca eles usarem droga, a gente criou uma outra, que é o seguinte, Márcio, que é muito forte, que é o seguinte, o que a gente quer como embaixadores da prevenção é formar uma nova geração de pessoas que, por meio de escolhas e hábitos saudáveis, transformem o mundo num lugar melhor. E eu vou te dizer uma coisa, você tem filho pequeno? Tem. Se o teu filho nunca usar droga, porque ele fez uma escolha consciente, porque você estimulou as virtudes dele, com certeza ele transformou o mundo dele. Porque, se for ao contrário, se essas virtudes não forem estimuladas e ele fizer uso de crack, você tem noção de quantas pessoas se recuperam do crack? Não, quantas? Muito pouca. Esses dias eu entrevistei um delegado de polícia e ele falou assim, Sandra, a gente fez uma pesquisa numa região de São Paulo, cada 100 usuários de crack, um vai parar de usar. De cada 100, 1%. Não, de cada 100, uma pessoa. Então, 1%. 1% de cada... É muito pouco, né? Muito pouco. Então, o que nós, sociedade, podemos fazer? Como nós podemos formar essa nova geração livre das drogas? E aí o projeto começou como prevenção às drogas. E ela transforma o mundo dela, como você disse, mas afeta radicalmente o mundo dos outros que estão à volta dela. E isso tanto para o bem quanto para o mal, porque uma pessoa que envereda pelo mundo das drogas, normalmente nunca vai sem arrastar outro com ela, né? Pelo menos fazendo convite, faz propaganda, se quer bem alguém, se trava um relacionamento, vai envolvendo também para participar da rotina dele. E o contrário também, né? Uma pessoa que é estimulada, uma pessoa que é orientada, uma pessoa que é prevenida, uma pessoa que tomou a decisão de não compartilhar desse universo, também promove que outros não participem. Sim, e outra, se meu filho faz uso de drogas, com certeza ele vai afetar o meu marido, a minha filha e eu, e o avô e a avó. Então, todo mundo vai sofrer indiretamente por causa de uma dependência dele. E aí, quando a gente começou a falar de embaixadores, eu comecei a pensar o seguinte, se a gente estimular as virtudes, né, e não só pensar, a gente estudou muito, a gente começou a se aprofundar na psicologia positiva, que depois eu te explico, mas a gente não está só prevenindo drogas, porque a droga é um problema da sociedade. Tem gente que vai comprar um par de sapato na loja e sai com 6. Não deixa de ser um tipo de vício. Para que ela precisa de 6 se ela queria um? Né? Até estou escrevendo um livrinho que chama Menina Centopeia. É até uma história real, mas é uma filha de uma amiga minha que tem 2 anos e 74 pares de sapato. 2 anos? É. Não, o vício não é da menina, né? Então, mas aí, nós somos pais. É mais herda, né?
Exatamente. herda. O que que ela está aprendendo, né? Quais os valores, né? E aí, quais as virtudes, né? Que ela tem ali envolvida. Agora, você falava que um dos jovens que estava ajudando ali a organizar a ideia dessa ONG, ele dizia, não, a gente não pode ser ingênuo, porque, por exemplo, o álcool, um dia a gente vai experimentar. O que precisa é a gente se organizar para ensinar a pessoa a se prevenir contra a dependência química. Como é que se previne contra isso? A dependência. Porque experimentar, como ele disse e você repetiu aqui, a pessoa pode fazer a experiência do álcool e, de repente, ali descobrir que é alcoólatra, não é? Alguns descobrem quando já não conseguem voltar sozinhos. Outros conseguem perceber por causa do desejo do álcool. Mal experimentaram, já estão em busca e ficam espertos, ficam atentos. Opa, acho que a minha inclinação para a bebida está maior do que a dos outros que também experimentaram. Tem um jeito de se prevenir contra isso? Na realidade, o que a gente fala é que a dependência química é uma doença. E você só descobre se você tem essa doença se você fizer a primeira ingestão. Realmente, se você fizer a primeira, a segunda. Tem gente que não fica viciado, tem gente que fica, entendeu? Só que a proposta dos embaixadores vai um pouco além, sabe, Márcio? Porque não tem como dizer se você vai ser um dependente de álcool ou de maconha ou não. Eu não tenho como saber disso. Só que se você experimentar, e pode ser que você goste da sensação e queira fazer outras vezes E não o uso, volte. e não volte. E eu vou te dizer, pela minha experiência, eu acredito, o trabalho que o Padre Haroldo faz é maravilhoso. Eu falo que ele faz milagre lá. Porque de cada 10 meninos que entram, 3, 4 se recuperam, mas ainda é muito pouco. O que nós, sociedade, podemos fazer para desses 10 que estão lá hoje e que não deveriam estar, quantos deles conseguiriam, através de prevenção, não se envolver com as drogas? O que a gente pode fazer? O que você pensa da descriminalização da droga, da venda da droga? Eu sou absolutamente contra. Sabe por quê? Simples. O álcool e o cigarro são as duas drogas que mais matam. Se tiver um cigarro de maconha sendo vendido na farmácia ou na padaria, o teu filho falar, pai, eu vou comprar, ele vai comprar, porque está ali. Né? E a gente não tem um plano de prevenção forte o suficiente para que a criança consiga ter essa escolha consciente de que ele não precisa de maconha. Né? Eu vou te falar o que aconteceu com meu filho. Ele tem 6 anos e esses dias ele falou assim, ô mãe, peraí, se você fala que droga mata e álcool é droga, por que você está bebendo com o papai vinho? O que você responderia se teu filho te perguntasse isso? O que você respondeu? Eu não respondi. Eu falei assim, gente, é uma hipocrisia, Márcio. De verdade. Porque assim, se eu sou exemplo e eu estou bebendo, então assim, um baseado pode, filho? É isso que eu estou falando para ele. É isso. O que eu quis dizer no livro é o seguinte, o que eu falei para minha filha, o dia que você tirar a fralda, você vai entrar na escola do Moço do Portão. E ela, que é determinada, falou assim, então tá, vai ser amanhã. Né? O livro 10 Horas e Muito Amor, tem uma amiga que tem a minha idade, ela falou assim, olha, Sandra, adorei o livro, está lindo, maravilhoso, mas como ter 10 horas e muito amor na sociedade de hoje? Eu falei assim, olha, você entendeu a missão dos embaixadores? É formar uma nova geração, porque nós estamos tudo emburrecidos, a gente só quer trabalhar, mas quando a semana anterior do lançamento, meu filho vira para mim e fala assim, o Lucas, falou assim, mãe, vamos ver se você entendeu essa história de 10 horas, eu gosto de pão com manteiga ou pão com requeijão de manhã? Eu disse, filho, você adora pão com manteiga, você prefere. Eu gosto de camiseta azul ou vermelha? Eu disse, você prefere a vermelha porque você é São Paulino. Ô mãe, eu gosto de rock? Eu falei assim, gosta, mas quando você for adolescente você vai gostar mais. Eu falei assim, para, filho, onde você quer chegar? Ele falou assim, mãe, eu penso em maldade? Eu falei assim, imagina, Lucas, você só tem 6 anos. Ele bateu nas minhas costas e falou assim, vou te dar 9 olhos, tá? Eu penso em maldade. E ele entendeu que ia ter 10 horas. É prestar atenção no filho, entendeu? Mas, você estava entrevistando a doutora Silva e falou, né, das crianças. É isso, eu acho que a resposta está nelas. Eu estava lá na aula de filosofia entendendo uma das virtudes, que é a justiça, e aí eu estava cansada, porque cada filósofo, cada educador fala uma coisa, aí eu falei assim, filha, para vocês o que é justiça? Meu filho falou assim, mãe, justiça para mim é agora você ficar um pouquinho quieta, porque eu fiquei o dia inteiro na escolinha e eu quero assistir um pouco de TV. Que idade tem o seu filho? 6 anos. Se prepara, querida. Eu já estou, viu? Sandra, olha, você está fazendo escola em casa, viu? A hora você ensina, a hora você aprende. Eu tenho certeza que os embaixadores da prevenção foi uma resposta a este apelo desses 10 olhos. Não é? Desses trabalhos realizados pelos embaixadores, quais são aqueles que mais se destacam? Os embaixadores existem há 5 meses.
5 meses. Sim. E quer mais um plano, então, de Deus? Eu fui oferecer aos embaixadores da prevenção, é uma ONG, é uma organização social, e eu fui oferecer para uma escola pequena de Campinas, que tinha uns 50 alunos, talvez, e a dona da escola, a diretora, falou assim, olha, agora não dá, não está no momento. Aí eu fui numa outra oferecer umas 250 crianças, falou que não era o momento. E eu sempre aprendi do meu pai que, assim, que o próximo era melhor. Né? O próximo é melhor, o que vem vai ser melhor. E aí eu fui oferecer para uma escola, que chama Escola Salesiana São José, é uma escola salesiana gigantesca, com mais de 1000 alunos, e eles aceitaram. E hoje os embaixadores estão sendo feito. Na verdade, eu estava preparada para 50 alunos e, de repente, tem 1000. Né? E aí a gente fez uma dinâmica que chama o Caminho das Virtudes, com canaletas. Então, a bolinha, que é criança, passa pelo Caminho das Virtudes, que é a canaleta. Nós fizemos uma outra dinâmica, que foi uma criação nossa, baseada na psicologia positiva, que chama Embaixadores Café. Então, das 6 principais, a gente estimula as 6 principais virtudes do ser humano e tenta, através das forças pessoais desse ser humano, chegar nas virtudes. Então, por exemplo, a virtude da coragem. A criança, o jovem, o adulto, tem que ter a bravura, tem que ter a determinação, tem que ter algumas forças pessoais para chegar na coragem, que é uma... E o que é mais interessante, sabe, Márcio, é uma luta, não é uma luta, mas é uma proposta diária a qualquer momento, né? Uma pessoa que vive casada, ela tem que ter paciência, é uma virtude. Eu falo que é a principal do meu marido. Paciência? É, porque tem que ter paciência, viu? Então, assim, é bem interessante, porque é uma coisa que a gente faz sempre, honestidade, né? É para sempre, tem que ser sempre. Como é que é essa psicologia positiva? A psicologia positiva ela foi criada por um cientista norte-americano que chama Seligman, e ele diz o seguinte, eles estudaram várias propostas, Buda, estudaram a Bíblia, estudaram Sócrates, Platão, e eles definiram que as 6 principais virtudes do ser humano é a coragem, a sabedoria, a transcendência, a temperança, espera que eu esqueci, a justiça e a humanidade. Então, se nós conseguimos fortalecer isso na gente, muita coisa a gente consegue fazer cada vez melhor. Então, nós estamos agora trabalhando essas virtudes. Eu acho que a honestidade é uma fundamental também, a determinação. Faz tanta falta hoje, né? Exatamente, né? Tudo que a gente vê por aí, e mesmo usar droga. Às vezes o pai faz uma pergunta para o filho fala assim, não, pai, não, imagina, que isso? E ele já está ali fazendo uso e já começou, enfim. Mas quando a gente estimula a virtude, a gente está pensando em tudo, né? Nós estamos prevenindo o bullying, estamos prevenindo a depressão, qualquer tipo de mal da sociedade moderna. Exatamente. Não para, não se restringe, não se limita à prevenção contra a droga. É uma maneira de viver, é um estilo de vida que valoriza a pessoa por inteiro, né? Perfeito. André, quem está aí conosco? Bom, antes de falar quem está aqui, eu quero dizer que está rolando aí a promoção, viu? Que eu é verdade. Tô mandando o Twitter para a galera aqui com o link. Então deixa eu avisar aqui, olha, quem não tiver ligado no Twitter, né? Você que não está acompanhando pela internet, está acompanhando pela TV, pega aí rapidinho o seu computador, o seu iPad, o seu iPhone, o seu telefone aí, né? O seu tablet, porque quem participar enviando uma mensagem para o Twitter. Não, retweetando o que eu enviei. Retweetando que você precisa entrar no Twitter para o André te ver ali. Isso mesmo. Está seguindo o Papo Aberto TV, você vai receber o nosso Twitter, vai retweetar e está concorrendo. E já concorre automaticamente. Só mandar o Twitter que já concorre, né? Eu mando para você o Twitter, você retweeta aí e já está concorrendo, tá certo? Aí 2 sorteados vão ganhar os 2 livros aí. Cada um vai ganhar os 2 livros. E aí aproveita que você vai estar plugado e já envia também a sua pergunta. A Sandra está aqui à sua disposição para poder tirar a sua dúvida. Agora você esteve ali durante muito tempo, e está, né, durante muito tempo ligado aos trabalhos do Padre Haroldo, né? Continua essa ligação e os embaixadores é fruto também desse trabalho, não é isso? Sim. Como inspiração, né? Com certeza. O Padre Haroldo me inspirou quase tudo que eu já fiz na minha vida, né? E o interessante, Márcia, é que assim, a gente tem uma caminhada, a gente tem uma história, né? E quando eu cheguei no Padre Haroldo, eu falei assim, Padre, eu preciso sair daí para fundar os Embaixadores da Prevenção, porque o meu filho está com 5, a minha filha está com 2, e eles vão ter contato com as drogas. Eu falei assim, o senhor me abençoa? Ele falou assim, não, eu vou junto.
esse é o meu postulado. E a gente não tem prevenção a partir de criança, né? Então, ele é também um dos diretores do Embaixadores da Prevenção e espiritualmente me alimenta muito, né? Eu vejo, assim... O que você mais aprendeu com ele? Ai, que pergunta difícil. Ele deve estar assistindo. Eu aprendi tudo com o Padre Haroldo. Eu aprendi... Uma coisa que me veio aqui agora, que eu acho que foi muito importante, um dia ele queria que eu selasse livro, né? Eu queria que eu selasse as cartas. E eu tinha uma função na instituição Padre Haroldo, que eu era captadora de recursos. Eu pedia dinheiro para manter a instituição Padre Haroldo, ser uma fonte de renda. E aí, ele me pediu para selar umas cartas. E aí eu falei assim, gente, Padre Haroldo pediu para selar umas cartas, mas tem tanta gente na instituição. Aí, na hora que eu peguei a primeira carta, tinha um bilhetinho assim, só quem faz muita coisa dá conta de fazer tudo. Né? Esse foi um ensinamento, foram centenas, mas realmente, sabe, mas eu acho que quem consegue, quem faz muita coisa, dá conta de fazer tudo, entendeu? E o que eu vejo do Padre Haroldo que me deixa assim, impressionada é a disciplina dele, é a determinação. Esses dias eu cheguei lá na instituição, ele está com 93 anos, eu cheguei lá na instituição 7 horas da manhã, e ele na chuva carpirando com os meninos. Eu baixei o vidro e falei assim, padre, o senhor vai ficar doente, está chovendo. Com entusiasmo para fazer parte de ONG e tudo mais, né? Tudo. Eu falei assim, o senhor está chovendo, o senhor vai ficar doente. Aí ele falou assim para mim, eu não derreto, você derrete? E continuou carpinando. Então, sabe, mas ele é um grande exemplo para a gente, né? Eu vejo que praticamente muito do que eu faço, eu fui educada nos braços do Padre Haroldo. Eu falo isso. Quando a gente tinha 4 anos de idade, meu irmão 5 e minha irmã 3, chegava um motorista, o Padre Haroldo ia jantar com os meus pais, chegava um motorista e a gente ficava brincando de pular corda, pular corda. Aí passava um mês e ia outro motorista, só que a gente tinha gostado daquilo lá. E a gente perguntava, padre, cadê o João? O João morreu. Morreu? Esse morreu, porque ele usava droga e morreu. Aí brincava com o Antônio. Aí passava 2 meses, não era mais o Antônio, era o Luiz. Padre, cadê o Antônio? Morreu. Mas morreu como? Usava droga. Então, a gente passou a infância só vendo o motorista do Padre Haroldo que usava droga morrendo. Então, para a gente ficou muito claro, para mim ficou muito claro, meus irmãos têm outra missão. Droga e morte, né? Muito evidente, entendeu? E assim, eu fiz, está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Com 18 anos, eu entrei na Unicamp e o meu professor me convidou para fumar maconha. E aí eu cheguei em casa e falei assim, pai, eu vou fumar, tá? Eu tenho 18 anos, e eu vou fumar. Aí ele falou assim, lembra que quando você tinha 17, você me pediu para tomar vinho, e eu falei para você que era uma droga, e se você não tivesse controle sobre aquele vinho, ele teria controle sobre você? Eu falei assim, lembro, pai. E assim, a maconha é diferente, porque além disso, tudo é ilícita. E se for pego, você vai ser presa. Eu disse, então, pai, tudo bem, mas eu quero experimentar. Eu já sou maior de idade, eu quero experimentar. E ele falou assim para mim, filha, não vai dar certo. Eu disse assim, pai, eu vou. O meu pai, do nada, vira e fala assim, faz o seguinte, então, liga para o seu professor, que te ofereceu, fala para ele comprar um pouco mais, que eu vou junto. E, Márcio, olha a cumplicidade do meu pai. Eu não fui. Eu liguei para o professor e ele falou assim, sou idiota, você acabou com a festa. Só que eu nunca mais quis experimentar maconha. Porque o meu pai estava do meu lado falando, filho, é ruim. Agora, se faz bem para você, vai fazer para mim também. E não fui, entendeu? Então, assim, o que hoje os pais fazem? Sacada, hein? Demais, demais. Poxa. Né? E eu tenho certeza que ele jamais ia deixar eu fumar, jamais ia deixar usar. Só que ele estava ali comigo, entendeu? Ele falou assim, até onde você vai? Agora, engraçado, né? O perigo vem de onde você menos espera, né? Porque o que você espera de um professor, e infelizmente muitos não têm essa consciência. Você espera que para o seu filho ele seja um apoio, ele seja um tutor, ele seja a presença paterna onde você que é pai não chega. Não é? A gente precisa dividir os papéis, sim. Tem certas educações que o pai tem que dar em casa mesmo. Tem muito professor que fala isso. Não, educação é coisa que se dá em casa. Calma aí. Educação faz parte de um processo de amadurecimento do ser humano. Nós estamos todos uns comprometidos com o outro. Eu tenho responsabilidade na sua educação, você tem na minha. E quem recebe a responsabilidade de ser um professor tem que ter isso muito claro. Você não educa para uma matéria. Você educa um ser humano para a vida. E um pai que põe uma criança sob seus cuidados, está confiando em você como se você fosse o pai dela, ou a mãe dela. E um indivíduo como esse tem a capacidade de chegar para outra pessoa e convidar para poder fumar uma droga. E ele nem era um professor do Unicamp, mas era uma pessoa que fazia, estudava lá comigo, e era um professor. E eu falava assim, gente, né, onde a gente vai? Só que eu tinha 18 anos, né, Márcio? Né? E hoje, com qual que é a idade? Nós temos no Padre Haroldo um menino de 14 anos batendo na porta, já dependente do crack. Então, se ele já está dependente, ele já fez uso há muito tempo antes. Pois é, né? 14 anos. 14 anos. Não, teve de 9. É que de 9 a instituição Padre Haroldo ela passa para uma outra instituição que cuida de criança.
Mas está aí, né? E se a gente estimular as virtudes, né? É o que precisa fazer, né? Exato. Na sociedade toda, né? Há mais de 10 anos você trabalha com pessoas que estão envolvidas com dependência química, dependência do álcool, dependência de drogas. É isso? Eu trabalhei 11 anos com o Padre Haroldo e assim que eu apresento esse programa que eu entrevisto essas então, pessoas. ao todo, 16 anos. Não. 11. É tudo que dá 11. Isso. Não é? Certo. Como é que tem sido essa experiência de trabalhar com as pessoas que tiveram esse envolvimento e têm esse envolvimento? O que é isso para você? Ver a sensação deles? Olha, eu sinto muita dó. Eu sinto assim, sabe? Primeiro que eu acredito que ele pode, se ele for determinado, ele pode sair disso. Isso eu tenho certeza. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria ficado 11 anos na instituição Padre Haroldo, né? Porque na TV Século XX eu faço as entrevistas, mas durante 11 anos eu mobilizei recurso para manter a instituição. Só que eu acho o seguinte, Márcio, através da mensagem que meus filhos têm me passado, na educação que eu tenho dado para eles, eu sinto que dá para fazer uma coisa diferente. Agora, quando eu chego num pai e falo assim, você se sente culpado? E o pai fala assim, não. Eu não me sinto culpado, foi uma opção dele. Aí eu falo assim, então vamos mudar a pergunta. Você se sente responsável? E eu nunca tive a resposta para essa pergunta. Porque é nossa responsabilidade. É claro. Ter 10 olhos e muito amor é nossa. Uma criança de 2 anos, 3 anos, 6 anos ou 9 que começou a fazer uso de drogas, se nós não orientarmos, Márcio, quem vai? Só a escola? Só a comunidade? Tem que ser os pais. Só que, como o Padre Haroldo bem falou, é simples ter 10 olhos, só que não é fácil porque a nossa sociedade está muito preocupada com outras coisas. E é exigente, né? Você ter a atenção o tempo inteiro numa pessoa é uma coisa exigente. Só que se você não tem esses 10 olhos sobre o seu filho, quem vai ter? Pois é. Não Quem? É? Alguém tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, não é? Essa responsabilidade é minha. Eu tenho que ter esses olhos para o meu filho. E é uma educação. Não é? Porque a gente está aprendendo a ser pai pela primeira vez, não é? Mesmo aqueles que têm muitos filhos, é a primeira vez que você está sendo pai daquele 4º ou 5º filho. Não é? O outro foi outra experiência. É a primeira vez que você está sendo pai daquele. E vai ter que aprender a ter 10 olhos sobre uma criança que é diferente da primeira, que é diferente da mais velha. Não é? É aprender de novo. E isso exige da gente. Exige, quando você está cansado, você parar, você dar atenção, você levar em algum lugar, você buscar, você está atento, não tem outro jeito. Não é? Você falou tudo. Quando eu quero dizer dos 10 olhos, eu tenho uma amiga minha que ela tem 4 filhos e um usa droga. E ela falou esses dias para mim, mas eu eduquei os 4 igual. Os 4 são iguais, eu eduquei os 4 da mesma maneira. Aí eu falei assim para ela, mas eu acho que é aí que você Esse é que foi o problema. Exatamente. Sabe por quê, Márcio? Eu tenho um menino e uma menina, né? E eles são a mesma educação, o mesmo pai, mesma mãe, os mesmos cuidados, a mesma alimentação, e são absolutamente diferentes. Respondem diferente. Eu tenho uma rosa e uma orquídea em casa. O Lucas é uma rosa, ele é doce, é fácil, sabe? Cuidar, tratar. A Gabriela, não, a mulher é mais difícil mesmo. Eu cheguei à conclusão que a mulher é mais difícil. E eu escrevi um outro livro agora, que a gente vai lançar com certeza, que chama A Mordida do Silvinho, que essa história é interessante. O Lucas, ele é muito sentimental. Realmente, cai o papel no chão, ele chora. Quem amassou meu papel? Quem pisou no meu papel? Isso não pode acontecer. A Gabriela derrubou o papel dela no chão, ela amassa, faz bolinha, joga na pessoa e fala, se você fizer isso de novo, você vai ver o que vai acontecer com você. É diferente. Não é? Totalmente. Exige da gente posturas diferentes. Por exemplo, um amigo muito próximo de mim um dia chegou e disse assim, você gosta mais de um do que do outro. Eu falei, como assim gosta mais de um do que do outro? Não, você gosta mais. Eu falei, eu não gosto mais de um do que do outro. Eu gosto e amo os dois com todo o amor que eu tenho de pai. Então, se eu amo com todo o amor, não tem como ser mais nem como ser menos, porque é com todo o amor que eu tenho. Ele, não, mas você trata diferente. Eu falei, então está explicado. Trato e vou tratar de diferente até o último dia. Não, porque com um você conversa, você aconselha, você fala ao ouvido, com o outro você é mais firme. Eu falei, mas é claro, porque para conseguir o mesmo resultado, eu tenho que usar uma postura diferente. Eu dou uma bronca, ele já começa a tremer o queixo, as lágrimas já pingam dos olhos. O outro, eu dou uma bronca, ele vira de costas para poder rir. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma postura diferente. Não é? Esse daqui, que acha engraçado quando toma uma bronca, eu tenho que apertar um pouquinho mais para conseguir a mesma resposta que o outro. Não é igual. Não. Não é. E a mensagem que você passa para ele, como ele interpreta, né? Porque a mordida do Silvinho, eu falo muito para o Lucas, filho, não adianta chorar.
chorar, homem chora, beleza. Mas não adianta só ficar chorando porque a folha caiu. E a Gabriela, eu falo, não adianta amassar e jogar na pessoa, porque isso é violência. Não adianta. E não adiantou eu falar. Porque o Silvinho mordeu o Lucas na escola, e o Lucas falou assim, foi lá, empurrou o Silvinho empurrou o Lucas caiu no chão. Ele fechou o olho e falou assim, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Levantou, foi na sala da Gabriela, bateu na porta, abriu a porta e falou assim, Gabi, você que gosta de bater, bate no Silvinho para mim. Ele entendeu bem a mensagem, né? Minha irmã gosta de bater e eu não posso chorar, vamos lá resolver. Então, o que a gente fala, Márcio, e a gente às vezes subestima, eles entendem tudo. Pois é, tá certo. Olha, Sandra, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado pela sua partilha, mas muito mais pela sua iniciativa, por esse trabalho que você vem realizando, não é? Agora com essa ONG, mas desde já há 11 anos que você vem se empenhando nessa causa tão necessária nos nossos dias e pegando o touro pelo chifre, não é? Que é bem isso mesmo, não adianta a gente ficar pensando em remediar a situação. Vai precisar muitas vezes? Vai. Mas se a gente não prevenir, os resultados não são satisfatórios. A gente tem que trabalhar com prevenção e não é trabalhar só a partir do negativo, porque muitas vezes a gente pensa, vou levar essa criança para ir ver a decadência de uma pessoa que afundou nas drogas. Eu vou ficar falando na cabeça dela o que é que a droga acaba gerando. E também você acaba fazendo a propaganda, você acaba familiarizando a criança com essa realidade, quando o segredo estava em trabalhar as virtudes dela, não é? Estava em você dar a essa criança a oportunidade de crescer na sua autoestima, de conhecer os talentos que tem, de não precisar da droga como uma muleta para a vida dela em qualquer momento que seja. Então, parabéns, que Deus abençoe você, que te dê muita força, muito dinamismo e mais do que 93 anos. Amém. Tá bem? Obrigada. Um abraço ao nosso querido Frei, viu? Que Deus o abençoe. Leva um abraço de toda a Canção Nova para ele. Você queria... Os dois ganhadores aqui, ó, sorteei agora há pouquinho aqui, então o pessoal vai entrar em contato com vocês amanhã, tá certo? @JLFamília, @JLFamília e @Lícia_Arantes. Vocês foram os ganhadores aí dos livros. Parabéns, viu?